Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia! Com as baixas temperaturas, cresce o número de doenças infecciosas. Este é o tema do programa Saber Viver de hoje e vamos falar sobre a importância da vacinação. Para falar desse assunto, recebo o Dr. Argus Leão, médico infectologista e diretor científico da Clínica Imunológica Vacinas Humanas. E para completar o programa, recebo os nossos colunistas, com dicas, reportagens e esclarecimentos. Uma estrela, um ícone da psiquiatria brasileira. Ele, Dr. Eude Lobo. O que você faz quando manifesta esse sentimento é que vai fazer toda a diferença. Não saia daí, porque o programa Saber Viver está apenas começando. Vamos conversar agora com o médico infectologista Dr. Argus Leão e diretor científico da Clínica Imunológica Vacinas Humanas. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, inverno, essas doenças infecciosas retornando, o que o senhor me diz? O inverno ele se caracteriza por um aumento importante das doenças de transmissão respiratória. Nós temos diversos exemplos delas. O principal, sem dúvida alguma, é a influenza, né? A gripe comum, que popularmente é conhecida, né? Mas existem também as meningites, existem as pneumonias, o próprio sarampo é uma doença de transmissão respiratória e o Brasil vive atualmente um surto da doença, né? Principalmente no norte do nosso país. Então, no inverno, as pessoas se acostumam a permanecer em locais mais fechadinhos, permanecendo em contato mais íntimo, né, umas com as outras, isso propicia a transmissão desse tipo de doenças, doenças de transmissão respiratória. Essas doenças, então, podemos dizer que são as mais comuns nessa época do ano? Sem dúvida alguma. Nessa época do ano existe uma clara sazonalidade, né, um aumento expressivo na incidência dessas doenças. E o curioso é que boa parte dessas doenças poderiam ser combatidas com a vacinação. Sem dúvida alguma. Para diversos tipos dessas doenças, nós temos vacinas disponíveis na rede pública e privada. Existem grupos prioritários, por exemplo, para a vacina da gripe, mas vacina de meningite está disponível para qualquer criança, para os adolescentes também. A vacina contra o sarampo, né, que é a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, está disponível para a maioria das pessoas. De forma rotineira, apenas os idosos não são contemplados por essa vacina na rede pública. Enfim, existem diversas vacinas que protegem contra essas doenças disponíveis nas redes, nos postos de saúde, na rede privada também. Basta a pessoa se interessar e principalmente o profissional de saúde também se interessar em recomendar essa vacina para os seus pacientes. O doutor falou sobre sarampo. Sim. Infelizmente, o Brasil perdeu o certificado de país livre dessa doença pela falta da vacinação. Doutor, é muito triste isso. Eu queria que você deixasse assim, qual o seu olhar como médico? Esse trabalho de vacinação anualmente, como é feito no país desde há muitos anos, né, muitas décadas, é um trabalho muito árduo. A gente insiste muito na importância da vacinação. E o Brasil, junto às Américas, conquistou esse certificado de eliminação do sarampo nos últimos anos. O fato é que, diante de coberturas vacinais mais baixas nos últimos tempos, isso propiciou, né, a transmissão, né, a circulação do vírus do sarampo no nosso meio, na nossa região. Então, o fato é, a porta de entrada do vírus do sarampo no Brasil no ano de 2018 aconteceu nos estados do norte, vírus vindo das crianças da Venezuela, né, as crianças da Venezuela trouxeram esse vírus para o país, mas se existe uma culpa nessa história toda, isso não é exclusivo dos venezuelanos, né? Se essas crianças tivessem vindo para o nosso país portando o vírus do sarampo, né, com o vírus do sarampo,
mas encontrasse aqui uma população vacinada, densamente vacinada, né, provavelmente nós não teríamos surto qualquer no nosso país. O fato é que nos estados do norte, principalmente no Amazonas e em Roraima, houve um surto exuberante da doença no ano de 2018 e alguns casos esporádicos ocorreram em outros estados, inclusive no estado de Minas. Esse ano nós temos já notificado e confirmado 2 casos de sarampo na nossa região metropolitana aqui de Belo Horizonte. E não é só o sarampo, doutor Argos, que vem aí retornando, a febre amarela, a cachumba. Diversas doenças preveníveis por vacina, né? Imunopreveníveis. A cachumba, na verdade, ela nunca foi embora. A cachumba é uma doença para a qual existe essa vacina, né? A mesma vacina que protege contra o sarampo, é a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Mas o componente da cachumba, ele tem uma resposta que a gente considera um pouquinho pior do que as outras 2. Geralmente uma e idealmente 2 doses protege muito bem contra o sarampo e contra a rubéola. Mas para a cachumba a proteção é um pouco, vamos dizer assim, diminuída em relação às outras 2. Então, cachumba, surtos de cachumba a gente tem visto de uma forma muito mais frequente do que das outras 2 doenças. Já a febre amarela, nós não identificamos nenhum caso de febre amarela de transmissão ocorrida dentro da região metropolitana, né, dentro das cidades, desculpa. Sim. Houve transmissão nas zonas rurais aqui perto, né, de Belo Horizonte, na região de Macacos, na região de zona rural de Mariana, de Ouro Preto, mas dentro de cidades não houve. Da mesma forma, cidade ou zona rural, a vacina está disponível há tanto tempo, para todas as pessoas, né, há tanto tempo, e é com muita tristeza que a gente viu nos últimos 2 anos, né, 2017 e 2018, a ocorrência de centenas de casos de febre amarela, uma doença que é muito grave, com a alta letalidade, né? Muito grave, muito grave. Uma a cada 3 pessoas infectadas por febre amarela acaba evoluindo para o óbito. Então, foi muito triste ver mais de 300, 400 pessoas morrerem nesses últimos 2 anos por uma doença para a qual existe uma vacina disponível em qualquer centro de saúde do nosso estado. Gratuita, né, doutor? Gratuita. Mais importante, né, vocês de casa, as vacinas, a maioria das vacinas contra essas doenças existem na rede pública de saúde, estão disponíveis. É muito importante você ir vacinar. Inclusive, doutor Argos, o que mais a gente observa é que os pais levam as crianças para essa vacinação, mas eles mesmos não se vacinam, não se protegem. Chega uma certa idade, parece que assim, não, já vacinei, não preciso mais. É muito isso que acontece. Sim. A vacina é vista no nosso meio como um produto destinado às crianças, né? Mas existem calendários de vacinação no SUS e na rede privada para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e também para os idosos. Então, a gente vê uma grande preocupação com a criancinha pequena, o recém-nascido principalmente, em se contemplar com todas as vacinas disponíveis nesses calendários, mas a partir de certo momento, mesmo ainda na tenra infância ou a partir da adolescência, os pais já passam a não ter essa preocupação, mas as doenças estão aí, né? A febre amarela, como a gente já conversou, o sarampo retornando, as meningites. Então, para cada faixa etária existem vacinas destinadas para tal. Basta a pessoa se preocupar com essa circunstância. Acompanhar o cartão de vacinação, né, doutor? Porque existe um calendário para a fase adulta, para a fase idosa, até para os adolescentes também, até meninas tiveram campanhas aí, né, então, de vacinação. Primeira coisa, a pessoa tem que se preocupar com a própria saúde e deve procurar a unidade básica de saúde, o médico de confiança, para que obtenha a informação necessária. Mas muito importante, talvez mais importante que o próprio indivíduo, é a conscientização do próprio profissional de saúde que atende essas pessoas. Hoje, numa consulta regular de um clínico, de um cardiologista, de um pneumologista, de um geriatra, dificilmente o tema de vacinações é abordado, né? Existem tantas outras preocupações que envolve aquele momento ali, mas muitos desses temas poderiam ser prevenidos devido à vacinação correta, né, doutor Argos? Vou dar um exemplo que é claro, assim, a gente vê todo ano.
Um indivíduo que tem uma doença cardíaca grave, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, e que pega uma gripe. Sim. Uma simples gripe pode julgar esse indivíduo dentro de um hospital por uma descompensação da doença de base, que é a doença do coração que ele tem. Ele pode desenvolver uma pneumonia e alguns até morrem por conta dessa infecção. Uma infecção que poderia ter sido prevenida através de uma vacina. E é importante você falar, porque a vacina da pneumonia, ela não existe na rede pública, né, doutor? Mas é importantíssima ser tomada, porque uma gripe ela pode desencadear a pneumonia. Na verdade, até existe uma vacina disponível na rede pública para as pessoas que têm algum grau de imunodeficiência ou alguma doença crônica. Por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas no pulmão, nos rins, no fígado, ou que são portadores do vírus do HIV, que se submeteram a algum tipo de transplante e fazem uso de medicação para diminuir o sistema imune, né? Medicações imunossupressoras. Então, para esse grupo, existe a vacina? Existe uma das vacinas disponíveis para pneumonia, são duas, uma delas a rede pública oferece. Muito importante para você que nos assiste aí em casa. Então, a informação, ela é muito séria. Existe um grupo específico que pode receber uma das vacinas para a pneumonia na rede pública, né, doutor? Mas não é qualquer, aí vale a informação, não é qualquer unidade de saúde que dispõe dessa vacina. Essas vacinas geralmente são disponibilizadas nos CRIs, que são Centros de Referência Imunobiológicos Especiais. Em Belo Horizonte existe um CRI que funciona na região da Savassi, na Rua Paraíba, número 890. Mas para as outras situações, um idoso sem doenças crônicas, o interessante é que ele procura a rede privada pelas vacinas contra a pneumonia, as vacinas pneumocócicas e também a vacina para a gripe. Na gripe, no caso, o idoso também é contemplado pela rede pública, pelo Sistema Único de Saúde. O importante é vacinar. Sem dúvida. Indiferente, público, particular, mas não deve se deixar passar em branco esse calendário, né, doutor? As outras formas de prevenção para essas doenças, né? Lavagem de mãos, uso de repelente para a febre amarela, né? Para o mosquito da febre amarela, são medidas muito pouco práticas. Ninguém vai passar repelente todos os dias da sua vida. Lavagem de mãos é muito importante, mas sem ver, às vezes a pessoa leva a mão à boca ou ao olho, aos olhos, né? Sem lavar as mãos, né? Controlar isso toda hora, todo dia é muito difícil. É complicado. Talvez a medida mais fácil para se atingir a saúde pública, né? Uma forma de prevenção que tem uma cobertura ampla para a saúde pública, seja a aplicação desse imunobiológico que é a vacina, né? Isso não depende do comportamento da pessoa. Ela toma a vacina, o sistema imune vai responder àquela vacina e criar uma proteção. E aí, é claro, não quero de forma alguma diminuir a importância dessas outras formas de prevenção para as diversas doenças. Mas a vacina talvez seja um método mais prático e mais efetivo para se conseguir esse tipo de prevenção. Doutor, eu vou pedir para que você acompanhe conosco uma matéria do nosso colunista Zanoni Júnior. Zanoni, bom dia. Olá, meus amigos, voltamos com a nossa coluna Na Palma da Lei. E hoje eu tenho uma surpresa. Eu trouxe um psiquiatra forense, uma estrela, um ícone da psiquiatria brasileira. Ele, doutor Eude Lobo, que é paulista, mas que trabalha em processos de repercussão por todo o Brasil, seja auxiliando aí o Ministério Público, seja auxiliando os advogados. Doutor Eude, seja bem-vindo, obrigado por acorrer aqui ao nosso chamamento e participar desse programa. A gratidão é minha de estar participando aqui nessa maravilhosa Minas Gerais, contribuindo com os nossos conhecimentos e com a advocacia aqui do Estado. Doutor Eude, uma pergunta que o telespectador ele sempre tem aquela dúvida. Qual a diferença entre a neurose e a psicose? Porque tem gente que fala em surto psicótico, surto neurótico. Qual a diferença? A psicose trata-se de um adoecimento mental, de uma alteração da capacidade mental em que a pessoa vivencia
questões que estão fora da realidade. Por exemplo, ouve vozes que outros não ouvem, vê imagens, pessoas que outros não veem e fica com um comportamento muito estranho. Já as condições neuróticas são aquelas nossas alterações do dia a dia que não nos tira da realidade, apenas chama a atenção das outras pessoas por estarmos sofrendo ou causando sofrimento daqueles que convivem conosco. Eu poderia falar então que todos nós somos neuróticos? Em parte, sim, porque cada um de nós temos as nossas dificuldades que são manifestadas nas relações do dia a dia. Voltamos no próximo programa com ele novamente, Dr. Eude Lobo. Obrigada, Zanoni. Você de casa, nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta continuamos o nosso bate-papo com o Dr. Argos, infectologista. Rapidinho. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Você conhece a Diferencial Car Serviços Automotivos? Uma empresa especializada em suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, tudo isso e muito mais. Isso com a equipe do Leandro. Leandro, conta pra gente onde fica localizada a Diferencial Car? Na Avenida do Contorno, 1696, na Floresta. E nós esperamos por vocês. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existem padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. A Top Laser Minas, uma empresa certificada e qualidade na venda e locações de equipamentos estéticos e clínicos. Você encontra luz intensa pulsada, CO2 fracionado, laser de diodo para depilação, tudo isso e muito mais. Top Laser Minas, uma empresa qualificada para atender você. Entre em contato com um dos nossos representantes. Você conhece a Clínica Melissa Costa? Entre em contato conosco e aproveite as nossas promoções, tratamentos faciais e corporais com tecnologia de ponta. Temos também o atendimento com nosso dermatologista. Eu aguardo todos vocês. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Voltamos a conversar com o Dr. Argos Leão. Doutor, me conta uma coisa, por que essas doenças são mais comuns em países de terceiro mundo? A distribuição dessas doenças ela é própria pelo clima, né? Por exemplo, febre amarela é uma doença comum em países de clima tropical, os países da América do Sul, os países da África. Mas o sarampo, por exemplo, que nós temos visto ter a sua reintrodução efetiva no nosso território, ele é uma doença muito mais comum dos países do norte. Os países europeus, França, Inglaterra, Espanha, anualmente detectam números de casos muito mais expressivos do que acontece aqui no Brasil. Então essa distribuição ela é onde o vírus encontra população suscetível e métodos viáveis de transmissão, né? O caso da febre amarela depende de um mosquito específico para a transmissão. Mosquito esse que não existe na Europa. Então a chance da febre amarela ser introduzida na Europa é mínima ou nula na maioria das regiões, né? Então, basicamente é isso. Onde a doença encontra um vetor possível, uma forma de transmissão possível e uma população que não tem a imunidade, lá ela vai se instalar. Doutor, essas campanhas têm um papel fundamental no calendário da vacinação, certo? Sem dúvida. De forma rotineira, todos os dias, as unidades de saúde têm um rol de vacinas para cada uma das faixas etárias, mas isso nem sempre é cumprido e as campanhas estão aí justamente para poder arrebanhar aquela turminha. Alerta a população que está na hora de vacinar, é importante vacinar. Né? E aí tem esse papel de buscar as pessoas que não se vacinaram. Por outro lado, campanhas, por exemplo, como a vacina de gripe, existem porque o Ministério da Saúde recomenda, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, que se faça uma intensificação da vacinação
Porque a gripe tem um período maior de circulação, né? O vírus da gripe tem um período maior de circulação que justamente se encontra nos meses mais frios. E aí o Ministério da Saúde recomenda fazer a campanha justamente antes para que o maior número de pessoas esteja protegida antes da circulação desses vírus. Eu queria até fazer uma ressalva em relação a isso. Nós vimos aí muitas fake news em relação à vacinação da gripe. Doutor, explica um pouquinho pra gente, porque as pessoas deixam de ir vacinar por essas mensagens falsas que rodam por aí. Infelizmente é um problema que a gente vive não só na área da saúde, a questão das fake news, né? Então, por exemplo, tem muita gente que acha que a vacina da gripe provoca gripe. Sim. De forma alguma isso acontece. O vírus da vacina contra a gripe é um vírus morto, é um vírus inativado, é um vírus destruído. A vacina, na verdade, nem contém o vírus completo da gripe. É uma proteína, uma pequena parte, uma pequena porção do vírus da gripe que está contido na vacina. Então, ela é incapaz, essa pequena parte, é incapaz de provocar a doença. É diferente, por exemplo, das vacinas de vírus vivo, como é o caso da vacina contra o sarampo, a vacina contra a febre amarela. Essas vacinas contêm o vírus vivo, enfraquecido e, portanto, incapaz de causar doença, mas tem lá suas contraindicações. Pessoas que têm algum problema crônico de imunidade, né, imunossuprimidos em geral, essas pessoas não podem tomar essas vacinas. Ao contrário, vacina da gripe, essa chance não existe. Essas pessoas têm indicação, inclusive, de tomar a vacina contra a gripe. Doutor, vou interromper nosso bate-papo aqui mais um pouquinho, porque eu vou chamar uma reportagem. Olá! Você sabe quais são os efeitos da raiva? A raiva é um sentimento bastante comum e, por isso, não é errado sentir raiva. O que pode ser errado é a forma de como você expressa a raiva. Ao contrário do que muitos pensam, assim como eu também já pensei um dia, a raiva não é totalmente ruim. Pelo contrário, há como extrair benefícios através da raiva. E talvez você esteja se perguntando, como que a raiva pode ser boa? Simples! A raiva é um sentimento que dá vigor e energia, portanto, pode ser útil inclusive para mudar os resultados da sua vida. Sentir a raiva é apenas um sensor de indignação e insatisfação. Agora, o que você faz quando manifesta esse sentimento é que vai fazer toda a diferença. Há um caso, inclusive, de uma cliente que tinha um tempo que já estava estudando para concurso. E numa discussão dela com o pai, sentiu-se humilhada com as palavras dele e logo a raiva manifestou. Por ela estar naquela situação de dependência e muita frustração. Naquele dia, ela só tinha R$ 56 e pensou: o que é que eu sei fazer que posso ganhar com esse dinheiro? Ela lembrou que sabia fazer bolo e com esse dinheiro ela produziu bolos para vender. E daí não parou mais. Hoje é uma empresária de muito sucesso nesse ramo totalmente independente financeiramente. Há inúmeros casos de conquistas provenientes da raiva. E na minha vida e na vida de vários clientes também. Porém, o mais comum é ver o lado negativo disso. Pois há quem sente raiva e agride, quebra, grita, como também há pessoas que sentem raiva com muita facilidade, que estão sempre sob o domínio desse sentimento. E daí, quando perdem o autocontrole, as consequências agravam, inclusive na saúde, podendo gerar hipertensão, úlceras, depressão, obesidade, perda de emprego, abuso físico e também psicológico, a si mesmo e contra outras pessoas à sua volta. Portanto, a raiva pode gerar tanto consequências positivas como também consequências negativas. As ações é que irão definir o resultado disso. Sentindo a raiva, pode ser agressivo, tumultuar as relações e gerar alto nível de estresse emocional. Ou você também pode tomar decisões importantíssimas para gerar mudanças significativas através desse sentimento.
Contudo, se você souber lidar com a raiva, você poderá ter ganhos incríveis. Diante disso, o que você escolhe fazer quando sentir a raiva daqui para frente? Eu te espero no sábado que vem. Até mais! Obrigada, Ingrid. Sempre com palavras tão importantes. Volto a conversar com o Dr. Argos Leão. Doutor, me conta aqui, qual a preocupação que nós devemos ter no calendário de vacinação para viajar para o exterior? Existe um regulamento sanitário internacional, que é um documento da Organização Mundial de Saúde, que orienta essa questão. A única vacina que pode ser exigida para o trânsito internacional de pessoas é a vacina contra a febre amarela. Não são todos os países que exigem, geralmente são os países de clima tropical. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos não exigem essa vacina, Panamá, Colômbia exigem, que são conexões frequentes. Os países europeus, só a Albânia e a Ilha de Malta que exigem essa vacina. Então, assim, Sudeste da Ásia, África, alguns países aqui da América do Sul, alguns deles exigem essa vacina. A única que pode ser exigida. Doutor Argos, além de infectologista, você é responsável, diretor científico da Clínica Imunológica, Vacinas Humanas. Sim. Fala um pouquinho pra gente da clínica. Bem, clínica, existem algumas unidades em Belo Horizonte, na cidade de Contagem, até fora do estado, em Niterói. É uma clínica que tem o compromisso de oferecer à população a proteção conferida por essas vacinas, as vacinas que estão disponíveis na rede privada. A rede privada acaba complementando um pouco aí o que o SUS já oferece. É importante falar que o calendário do Sistema Único de Saúde é um calendário robusto, talvez um dos calendários mais completos no mundo, é o calendário brasileiro, mas infelizmente nem todas as vacinas estão disponíveis para a população inteira. Então a clínica imunológica, a Imunológica Vacinas Humanas, está aí justamente para poder oferecer esse extra para as pessoas que tenham interesse em se proteger, oferecer essa proteção para as suas crianças, para os seus filhos, para os seus entes queridos. Porque não são só as vacinas que a rede oferece, como nós falamos desde o início do programa. Existem outras vacinas que precisam ser tomadas e isso a clínica imunológica está aí à disposição com essas vacinas, essa proteção, doutor Argos? Sem dúvida alguma, Existem vacinas, por exemplo, para as meningites. O SUS oferece uma delas, a clínica privada, a imunológica, oferece outras, vacinas contra a pneumonia, contra o HPV. Existem um rol muito grande de vacinas que nós oferecemos lá nas nossas unidades. Então existem outras vacinas, que o SUS não oferece, o SUS não tem essa capacidade, nem existe vacina disponível para aplicar para a população inteira. Então, para aquela proteção extra que o indivíduo tem interesse em adquirir ou oferecer para um filho, para um ente querido, a Imunológica Vacinas Humanas está à disposição em suas unidades aqui da capital, de Contagem, em Niterói também, em Divinópolis existe uma unidade também, oferecer essa proteção extra tão importante que a gente considera que essas vacinas são capazes de ofertar para a população geral. E é importante ressaltarmos, doutor, que não são só vacinas extras, são vacinas importantes e que devem ser tomadas. Sim. Agora, doutor Argos, onde a gente encontra a clínica imunológica aqui em Minas Gerais? Então, a Imunológica oferece em suas unidades todas essas vacinas da rede privada. Vocês vão ver aí no rodapé da tela as nossas unidades, tanto em Belo Horizonte, em Divinópolis, em Contagem, na cidade de Niterói, no Rio, e também disponibilizamos no site diversas informações, também informações técnicas, alguns documentos sobre vacinas. O site é imunologicavacinas.com.br, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Eu tenho certeza que você de casa, depois deste bate-papo aqui com o Dr. Argos, perdeu o medo e veja a importância da vacinação. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Viver conosco, viu? Nós é que agradecemos a oportunidade e, como eu falei, estamos à disposição para quaisquer tipo de esclarecimentos lá nas nossas clínicas. E se você ainda ficou com alguma dúvida, me chame no WhatsApp, eu vou adorar te receber. Agora, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Eu tô te esperando. Assista este e todos os outros programas Saber Viver.
Eu conto com você e com a sua audiência no próximo sábado. Até lá, tchau!